Olá, turma do terceiro ano. Vamos lá para mais uma atividade? A disciplina de hoje é português. O conteúdo que vai ser trabalhado hoje vai ser números de sílabas e posição da sílaba tônica. No livro, vamos trabalhar nas páginas de 96 a 99. O objetivo é usar acento gráfico, agudo ou circunflexo em monossílabos tônicos determinados em A, E, O e em palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de esse. Vamos lá? Então, crianças, o assunto que vamos estudar hoje, vocês já viram no capítulo 2 do livro de português, mas como nós vamos fazer atividades relacionadas a esse assunto, eu vou só dar aqui mais um resumo para vocês, dar uma relembradinha. Qualquer coisa é só ir também lá acompanhar no capítulo 2, rever o assunto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar a classificação de palavras quanto ao número de sílabas. Então vamos lembrar que as palavras monossílabas, elas têm somente uma sílaba. As palavras de sílabas, elas possuem duas sílabas. E as palavras trissílabas, somente três sílabas. E palavras polissílabas são com 4 sílabas ou mais, entendeu? Daí para frente, partiu de 4, qualquer palavra, ela pode ter 5, 6, 7 sílabas. Ela é polissílabas, tá bom? Em relação à classificação de palavras quanto à sílaba tônica, vamos lá dar uma relembradinha. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra ela pode ser, aqui se você observar no quadrado, pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Então vamos lá. O que é oxítona? É a sílaba tônica, quando a sílaba tônica é a última. Exemplo, pudim, aqui temos pudim, café e você. Quando dividimos, né, por números de sílabas, aqui temos duas sílabas. Vamos relembrar se tem duas sílabas, como é que a gente diz? Ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba? De sílabas, muito bem. Então, aqui temos duas sílabas nas palavras. E a palavra tônica, que é a sílaba, né, que tem mais força, mais forte, é a última. Então, se é a última, logo essa palavra é uma oxítona. E a proxítona é a sílaba tônica, é a penúltima. Toda vez que a sílaba tônica for a penúltima de uma palavra, né, a segunda de trás da direita para a esquerda, então ela é chamada de paroxítona, certo? Como vemos aqui no exemplo. E a proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, como temos aqui o exemplo de elétrico, sábado e árvore. Todas elas, a antepenúltima, ou seja, a terceira sílaba da direita para a esquerda, é a sílaba tônica. Então, ela é uma palavra proparoxítona, certo? E vale ressaltar, crianças, que na língua portuguesa não existe a sílaba tônica em outro lugar que não seja até a antepenúltima sílaba, tá bom? Então, por isso, sempre as palavras vão ser oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona, tá ok? Aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês sobre sílaba tônica. Como eu já falei, é quando a sílaba é mais forte, né? Então, ela é pronunciada com mais intensidade, com mais força. Mas você me pergunta, mas professora,
como eu tenho dificuldade, eu não sei qual é a que tem mais força. Olha, e vale ressaltar também que nem sempre a sílaba tônica vai ter acento, viu? Às vezes ela não possui acento. Isso não é uma regra ter o acento para poder dizer que a sílaba é tônica ou não. Então, como vemos aqui no exemplo, né? Nem todas têm acento, como legal, marido e máquina. Se você observar, as sílabas que estão em vermelho são as sílabas tônicas. E eu vou dar uma dica para vocês. A forma que eu aprendi, né, quando eu era criança e me ajudou bastante. Você tem sempre que prestar atenção na pronúncia da palavra. Por exemplo, legal, legal. A sílaba que você demora um pouquinho mais para falar, ela fica um pouquinho mais assim, ela demora um pouco mais para você terminar ela, você conseguir fechar a boca assim nela. Por exemplo, lé, tá, fechou, lé, falou, legal, ó, gal, legal, você demorou um pouquinho mais para falar o gal, então essa é a sílaba tônica. Logo, essa palavra legal, ela é o que? Ela é uma oxítona. Muito bem, ela é uma oxítona. Agora, a segunda palavra aí, marido. Você vê que a sílaba que está em vermelho é o ri. Marido, marido, ó, marido. Você vê que você demora um pouquinho mais na sílaba ri, ó. Marido, marido. Então, isso sempre vai lhe ajudar a saber qual é a sílaba que você usa, que você usa mais intensidade para pronunciar. Logo, essa frase, ela é o quê? Uma paroxítona, certo? Não esqueçam. E bem embaixo temos a palavra máquina. Máquina, máquina, você demora um pouquinho mais. Então, não tem como errar. Logo, essa palavra, ela é uma proparoxítona. Logo, ela é uma proparoxítona, certo? Muito bem. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse assunto. Agora, crianças, a nossa atividade vai ser na página, né, do nosso livro de português, 96, 97, 98 e 99. Você vai precisar dessa aulinha de agora para poder conseguir fazer a atividade, tá bom? Tchau, beijo!